A paz do Senhor, meus irmãos. Quem é Jesus? Negar a divindade de Cristo pode nos custar caro. Jesus não é apenas um grande mestre em moral. Sim, ele é isso e muito mais. Jesus não é apenas um profeta ou um homem piedoso. Sim, ele é isso e muito mais. Jesus não é um Deus com D pequeno, como é dito por muitos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ora, se no princípio criou Deus e Jesus é o princípio, todas as coisas foram criadas por Jesus. João capítulo 1, versículo 3, diz que tudo foi feito pelo verbo, que é Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Jesus não pode ser o arcanjo Miguel, porque o arcanjo Miguel é um anjo, e anjos são seres criados. Em Hebreus capítulo 1, versículo 5, diz que Deus não chamou jamais nenhum dos seus anjos por seu filho, por nome de filho, mas Deus chamou Jesus de meu filho, no ato do batismo. No versículo 6, diz que os anjos de Deus adoram a Jesus. Se Jesus recebe a adoração, ele é Deus. E no versículo 8, diz que Jesus é Deus e que seu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 9, Paulo descreve sobre o momento em que Deus se torna homem, se torna carne. E Paulo diz que mesmo Jesus sendo Deus, não teve por desejo, não teve por usurpação tomar o lugar de Deus. Antes, Jesus aniquilou a si mesmo, sendo Deus, se aniquilou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a nós, seres humanos, e sendo achado na forma de homem, Jesus humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Entenda, em João capítulo 14, versículo 28, Jesus diz assim: porque o Pai é maior do que eu. Este versículo, esta passagem, tem sido usada de forma isolada por algumas seitas e falsas religiões para afirmar que Jesus não é Deus. Porém, entenda, na Bíblia existem dois tipos de textos sobre Jesus. Em João capítulo 14, versículo 28, Jesus diz que o Pai é maior do que ele. Mas em Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías diz que Jesus é Pai eterno. A Bíblia se contradiz? Não. E como explicar isso? É muito fácil. A Bíblia usa dois termos, dois textos, para falar de Cristo, para falar de Jesus. Nos textos em que Jesus aparece submisso ao Pai, inferior ao Pai, a Bíblia está tratando de Jesus como homem. Porque lá em Filipenses capítulo 2, como eu li anteriormente, diz que Deus, quando tornou-se homem, ele limitou-se à condição humana de forma temporária. Ou seja, quando Jesus em poucas passagens se coloca abaixo do Pai, essa passagem está falando de Jesus na condição limitada aqui na terra de homem. Jesus como homem, ele era inferior ao Pai, ele era submisso a Deus, porque ele estava na condição de homem. Mas diversas passagens cita Jesus como Deus. Esse é o segundo texto. Os primeiros textos, alguns textos sobre Jesus, fala dele na condição humana, e outros textos fala de Jesus na condição divina. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 9, versículo 5, que Jesus é Deus bendito. Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo é Deus. A Bíblia nos evangelhos apresenta Jesus de forma particular e maravilhosa. Por exemplo, Jesus é apresentado no evangelho de Mateus como sendo rei. Porque Mateus apresenta Jesus como filho de Davi. Sendo Jesus filho de Davi, ele tem direito ao trono real de Israel e é apresentado como rei. O segundo evangelho, em Marcos, Jesus é apresentado como servo.
Porque Marcos foi escrito para os cristãos em Roma. Os cristãos em Roma eram perseguidos e trucidados pelos imperadores romanos e mortos e perseguidos. Então, Marcos mostra Jesus como servo, porque Jesus como servo aumentaria a fé dos cristãos em Roma. Os cristãos em Roma que sofriam, eles viam que Jesus como servo sofreu e seguiam o exemplo do mestre. Lucas apresenta Jesus como filho do homem, como homem perfeito, porque quando Jesus tornou-se homem, ele tornou-se homem perfeito. Não deixou de ser Deus, mas tornou-se homem. E por fim, o quarto evangelho, que é o evangelho de João, mostra Jesus como sendo Deus perfeito e eterno, Criador dos céus e Criador da terra. Ou seja, Jesus é judeu porque é filho de Abraão. Jesus é rei porque é filho de Davi. Jesus é homem porque é filho do homem. E Jesus é Deus porque é filho de Deus e igual ao Pai. Glória a Deus.